E aí, oitavo. E aí, nono. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão de história, tá certo? Vamos ver o que vai cair na nossa verificação de desempenho, tá certo? Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial vai ser aí um massacre. Vai ter aí em média de 60 a 70 milhões de mortos, tá certo? Quem pensava que a Primeira Grande Guerra tinha causado um massacre gigante, né? Cerca de 22 milhões de mortos, não esperava a Segunda Guerra Mundial. Ou na verdade esperava, porque a gente sempre soube que a Alemanha tinha essa pretensão, tá certo? De revanchismo, essa pretensão, né? De se vingar aí das mazelas proporcionadas pela Primeira Guerra Mundial. Então nós vimos que a Segunda Guerra Mundial vai ser uma sucessão da Primeira Guerra, tá certo? Que vai estar distribuída em dois blocos, os aliados e o eixo, beleza? Quem eram os aliados? Né? A Grã-Bretanha, Inglaterra, França, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente sabe que os Estados Unidos vai brigar única e exclusivamente com o Japão, beleza? Do outro lado estava o eixo, a Alemanha e a Itália. Tá, a Alemanha e a Itália, elas brigam praticamente sozinhas na região da Europa, né? E na região da Ásia, Estados Unidos contra Japão, já no finalzinho, beleza? É claro que quem vai provocar todas essas tensões é a Alemanha, tá certo? Por que a Alemanha? Porque a Alemanha ela vai começar a se organizar, né? A Alemanha, o Hitler pega a Alemanha, uma Alemanha extremamente defasada, uma Alemanha que estava com a autoestima lá embaixo, e ele vai levar a autoestima alemã, tá? Vai fazer com que a região se desenvolva, comece a se valorizar e começa uma busca expansionista extraordinária, beleza? Então vários pactos é promovido por ele para esse iniciozinho aí de Segunda Guerra Mundial, que tem aí como data oficial, né, de 1939 a 1945, mas desde antes isso já começa a partir ali, na verdade o Hitler já começa a se organizar desde 1920, tá certo? Para que ocorra aí os estopins, né, e as invasões, beleza? A guerra ela vai ter aí algumas fases, beleza? Que fases seriam essas? Seriam a fase do expansionismo alemão, tá? A recuperação aliada e a derrota do eixo, beleza? A gente vai chegar lá. Vamos embora. Nós temos o grupo dos aliados e o grupo do eixo, tá? O Hitler, ele começa a promover alguns pactos de não agressão, principalmente com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, beleza? Por quê? Porque o Stalin estava bem pertinho dele. Então, vários acordos de paz são assinados, tá? Acordos econômicos, ocupação da divisão da Polônia. Então, assim, vários acordos são estabelecidos, né? A ocupação da colônia era de domínio inglês, tá certo? E ele começa a atuar com uma série de pactos. E, na verdade, começa uma expansão alemã lá na região da África e na região da Ásia, tá certo? Na surdina, na calada da noite, tá? E isso vai acontecer em várias regiões, até que, né, ele acaba invadindo a região da Polônia, tá certo? Em 1949, e a Inglaterra, né, declara guerra à Alemanha propriamente dito, e o mundo começa a estar na guerra. Vai acontecer de que os ataques alemães eles vão ser muito bem sucedidos. Por quê? Porque ele vai usar de uma tática chamada de Blitz Crazy. Bom, a pronúncia eu não sei ao certo, mas seria os ataques que ocorreriam via aéreo,
tá certo? E via terrestre. Via terrestre através dos campos, os tanques de guerra cercavam as cidades, né? E os bombardeios começavam por cima, via aéreo, beleza? Então isso fez com que ele começasse um expansionismo alemão, começasse a vencer a guerra muito rapidamente, associado lá ao Benedetto Mussolini da Itália, beleza? Só que aí, né, o Hitler ele começa a atacar uma série de territórios, né? Ele começa a atacar uma série de regiões, tá certo? Até que começa é claro que os ingleses começam a interceptar, né, as mensagens alemãs, tá certo? E começam a ver quais são as cidades que serão atacadas e eles fazem o processo da terra arrasada antes, atacam as cidades, né? Ou seja, deixam as cidades vazias, meio que tipo queimam, não deixam alimentos, fazem uma série de coisas para quando os soldados alemães chegarem, né, eles já encontram a região afetada, o que é que eles têm que fazer? Migrar para uma outra área, tá certo? Só que isso faz com que o exército alemão comece a enfraquecer. Por quê? Porque o exército se alimenta das escórnias da guerra, que é a comida, tudo que eles encontram nas cidades, eles vão se reabastecendo, água, uma série de coisas. Então eles envenenavam as águas, faziam uma série de coisas, beleza, para prejudicar aí o exército do Hitler, que começa a declinar em 1942 e 1943, tá? E vai ter uma derrota marcante que corresponde aí à recuperação aliada. A recuperação aliada seria o quê? A derrota alemã em relação a Stalingrado. O que seria Stalingrado? Seria a cidade de Stalin, né? Ele vai fazer vários acordos, né? Tanto com os russos como outros, mas vai descumprir todos os acordos e vai invadir a cidade de Stalingrado, tá certo? E é quando ele começa a perder, porque vai ser uma das primeiras batalhas que o exército alemão ele começa a perder, e a partir daí, tá certo, vem de umas sucessivas consequências de perdas, beleza? Vamos falar um pouquinho, né, deixar aí as fases da guerra para já chegar no final. E vamos falar um pouquinho sobre o Holocausto, que vai cair na avaliação dos senhores, tá bom? Essa questão do Holocausto, né, que vai ser a morte racial, vai ser a morte de uma raça, nesse caso dos judeus, e de outras raças, como negros e deficientes e outras coisas também, né, vai ser promovido pelos nazistas, tá certo? Vai matar em média 6 milhões de judeus, né? Eles começaram com processos diferentes. Um primeiro processo é chamado de primeiro round. Eles começam as perseguições aos judeus, confiscar seus pertences e tal, tá bom? E depois eles começam, né, prender os judeus em guetos, né? Como, por exemplo, o gueto da Varsóvia, beleza? Então eles começam a reunir os judeus em um ambiente, em um espaço só, tá? Depois começa o terceiro round. Que seria o terceiro round? Seria aí a questão de levar os judeus, né, em grande quantidade aos campos de concentração, que na maioria das vezes era a área de extração de minas, onde eles trabalhavam exaustivamente e depois eles eram mortos nos campos de concentração. O mais famoso deles vai ser o de Auschwitz, tá certo? Na região da Polônia, beleza? Que vai ser uma área que é justamente a área que vai dar início à Segunda Guerra Mundial, né? A principal razão para o início, né, da guerra foi o expansionismo alemão, né, que ele tinha a ideia do pan-germanismo, que seria anexar todos os territórios de origem germânica ao território da Alemanha, tá bom? Como a Áustria, a Tchecoslováquia, a Polônia, que vai ser o início da guerra, beleza? Essa ideia era uma ideia de pan-germanismo, tá? O que acontece? O eixo, né? A guerra já começa a se mostrar de uma forma bem intensa,
tá? O eixo já começa a perder força, tá certo? A Itália é invadida, o Mussolini é morto, beleza? O Mussolini, o Hitler começa a lutar praticamente sozinho, que é quando começa o terceiro round, matar os judeus em grande quantidade, né? Para produção de carvão, para a indústria de produção de armas, beleza? E começa uma série de coisas, uma série de perdas, uma série de derrotas. Por exemplo, a Batalha de Stalingrado, que vai ser a primeira, eles começam a perder. A Batalha de Trutsk, de Berlim, né? Os bombardeios atômicos. Então vai ser uma série de coisas, tá? Em 1944, tá certo? Começa uma corrida para Berlim, né, da União Soviética, da França e da Grã-Bretanha. Eles começam a correr atrás da cabeça do Hitler, tá certo? Então Hitler, quando se vê assim sem saída, ele comete o suicídio, tá certo? E a primeira nação que vai chegar na região de Berlim é justamente quem? É justamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e Berlim é dividida entre essas três nações, beleza? É a partir do final da Segunda Guerra Mundial que a Alemanha é dividida em duas e o Muro de Berlim é construído, beleza? Em contrapartida, do outro lado, a guerra estava acontecendo, e isso é extremamente importante porque vai cair, tá? A guerra do outro lado só vai acontecer, né, do Japão contra os Estados Unidos. Por quê? Porque o Japão resolve atacar na calada da madrugada, tá certo? A base aérea dos Estados Unidos, a base de Pearl Harbor, beleza? Então os japoneses atacam a base aérea. Isso faz com que inicie, tá, o processo dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial lutando contra os japoneses, beleza? Então começa um verdadeiro rolo compressor dos Estados Unidos em relação ao Japão, tá? Como os japoneses não se renderam, a guerra já estava praticamente vencida em 1945. Como os japoneses não se renderam, tá? E como justificativa a isso, o exército já estava eliminado, já tem uma série de coisas já bastante definidas. O que foi que os Estados Unidos fez? Lançou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Começam os bombardeios atômicos, e a partir daí o mundo é dividido em dois: um mundo capitalista e um mundo socialista, do qual, tá certo, começa um processo chamado Guerra Fria, que vai ter como principal símbolo o Muro de Berlim. Joinha? Outro assunto que vai cair para os senhores é a ditadura militar, tá? A ditadura militar, ela vai ocorrer no Brasil. Veja, a gente estava em 45, tá certo? O Brasil passa por uma série de presidentes que vão fazer com que o Brasil se afunde em dívidas, não é? Como o Jânio Quadros, o Juscelino Kubitschek, vai ter uma série deles, tá certo? Que vai fazer com que o Brasil, tá? Acabe, senhores, se transformando em um país cheio de dívidas, afundado aí em dívidas, tá certo? Então, o que que acontece, né? Em 64 começa o golpe, né, de ditadura militar, tá certo? Isso muito em prol do Castelo Branco, que vai ser considerado aí o primeiro, mas quem vai dar o pontapé inicial vai ser o Eurico Gaspar Dutra, tá certo? O Eurico Gaspar Dutra, ele vai dar o pontapé inicial. Por quê? Porque tá no governo do Jânio Quadros, as coisas não se resolvem, né? Começam a priorizar uma parcela da população que não é a elite. A elite começa a apoiar os militares que já estavam sem receber há um longo período, tá certo? Então, o que que acontece, tá? Eles acabam invadindo as ruas do Rio de Janeiro e as ruas de São Paulo com tanques, acabam de fato dando um golpe militar, tá certo? Em 64, já sob o comando de Castelo Branco, beleza? Que vai ter aí, em média, 5 presidentes, tá? Então vai durar de 64
a mais ou menos 85, ou seja, vai durar em média 21 anos a ditadura militar no Brasil. Tá? E quem é que vai apoiar? Os empresários, que ela era a galera que assim não estava vendo vantagem com os governos anteriores, beleza? A classe média e os Estados Unidos, principalmente, que tinha muito medo de que tivesse aqui no Brasil o Partido Comunista, né? Então foi instaurado aqui no Brasil um sistema partidário único, tá certo? O unipartidarismo, que era o partido dos militares, né? Vários movimentos de resistência surgiram, beleza? Só que esses movimentos foram silenciados pela repressão militar, beleza? As consequências para isso, né? Perseguição àqueles que eram do Partido Comunista, milhares de pessoas foram mortas, outras desaparecidas, outras exiladas, né? A corrupção que existia ali dentro não era investigada porque o governo era feito por eles mesmos, então para que investigar, beleza? Eles acabaram fazendo do Brasil um desenvolvimento bem interessante, tá? Mas manteve o Brasil aí com um endividamento externo muito alto e também acabaram se mantendo várias altas inflações, beleza? Se ligar na questão dos presidentes, né, nós vamos ter aí o Castelo Branco, beleza? Nós vamos ter o Costa e Silva, que vai ser assim o chamado Anos de Chumbo, que vai ser o período assim bem trash da ditadura militar, joinha, que é quando vão ser instituídos os atos institucionais. Eles começam a mandar no Brasil e começam a retirar os direitos democráticos que o Brasil tinha no período, beleza? O Médici, o Geisel e o Figueiredo, que é quando já começam a abertura política novamente, tá? Eles já começam a abrir o Brasil para anistia, ou seja, os exilados voltam, né? Põe fim aí aos atos inconstitucionais, volta os inúmeros partidos, tá certo? Vai ter uma série de coisas, beleza? A repressão militar, né, ela era assegurada através da censura, do sequestro, torturas, execuções, ataques a bombas, não deixa de ser terrorismo do Estado contra a nação, beleza? É basicamente isso que vai cair. De forma bem superficial, a questão aí dos presidentes, das consequências, né? Censura, sequestro, tortura, basicamente indo para esse lado a questão da ditadura militar, beleza? Quando a ditadura militar ela passa em 85, né? O primeiro presidente eleito vai ser o José Sarney, né? Isso, que compreende a famosa década perdida. Por quê? Porque como o Brasil estava extremamente endividado, tinha uma série de processos, uma série de coisas, o que é que ele faz? Ele congela os preços. Ele congela, fazendo com que a economia não gire, tá certo? E isso acaba sendo um verdadeiro fracasso. Aí o que é que ele faz? Ele tenta fazer com que a moeda mude para tentar equilibrar as contas do Brasil, só que não vai dar certo. Então ele vai criar o plano cruzado, tá certo? Vai criar a moeda cruzeiro, mas isso não vai dar certo porque a moeda é extremamente desvalorizada, beleza? Mas ele vai criar coisas bem importantes como a Constituição Cidadã. Que seria a Constituição Cidadã, né? Seria aí a inviabilidade, tá certo? Enfim, a inviabilidade do direito, né? A inviolabilidade do direito, ou seja, o direito do cidadão, do direito de exercer a sua cidadania, de ir e vir livremente, o que tinha sido reprimido lá pela ditadura militar, tá certo? Ele também vai instituir o racismo como crime inafiançável. Isso vai ser muito importante para o Brasil da atualidade, beleza? Em seguida, né,
a substituição do José Sarney, vem um outro presidente, que seria aí o Fernando Collor de Mello, beleza? O Fernando Collor de Mello, ele vai ser conhecido porque ele vai ser o primeiro presidente a ser impeachmentado, tá certo? O que vai acontecer com o Fernando Collor de Mello, né? O famoso caçador de marajás. Ele vai aí confiscar poupanças, tá? Vai bloquear as aplicações, beleza? Vai estar envolvido em vários escândalos de corrupção, uma série de coisas, tá? Por que ele confisca a poupança, senhores? Porque muitas pessoas nessa época acabam entrando em depressão, porque dizem que ele roubou o dinheiro, mas na verdade ele, o dinheiro não estava valendo mais nada. Então, assim, num dia o teu dinheiro tá valendo alguma coisa, no outro dia a moeda cruzada não valia absolutamente nada. Nada, não tinha valor de absolutamente nada. Então ele vai confiscar a poupança justamente porque o valor do dinheiro já não vale absolutamente nada, tá? Com isso começa uma série de movimentos e quem vai pagar o pato é ele, né? Um dos movimentos é os chamados caras pintadas, que vão às ruas pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, tá certo? E ele vai ser impeachmentado e quem vai assumir a presidência vai ser o seu vice, Itamar Franco, tá? Que vai vir. O Itamar sabia que precisava organizar a economia, tá certo? E contrata pessoas, né? Entre eles o Fernando Henrique Cardoso, que vai ser extremamente importante. Por quê? Porque é ele que vai estar ali na liderança da criação do Plano Real, que vai ser um verdadeiro sucesso, que é quando eles começam a equilibrar as contas do Brasil. E a moeda brasileira, nessa época, foi equiparada ao dólar, tá? Era apenas R$1 de diferença. R$2 comprava-se $1, para você ver a importância, o equilíbrio econômico que se teve. Com essa sacada, né, o Fernando Henrique Cardoso, ele acaba aí ganhando as próximas, ele se reelege, ele acaba ganhando as próximas eleições, só que assim, ele não era muito popular, ele era um cara muito elitizado, que dava uma prioridade muito grande aos grupos de empresários, a uma outra parte da sociedade, e deixava meio que a questão do povo, né, meio de lado, beleza? Então vai ser o primeiro presidente após a ditadura militar, após essa série, né, do José Sarney, Fernando Collor e Itamar, com 2 mandatos, tá certo? Ele vai ter o primeiro e o segundo mandato, beleza? Consecutivos. Ele vai adotar uma política chamada de neoliberal, né? Que seria essa política? É uma política que vai dar prioridade mais aos empresários, beleza? Isso vai fazer com que haja desemprego, falência das empresas nacionais, vai ter uma série de conflitos no seu governo, tá certo? Vai ocorrer a crise energética, né? O apagão, esses apagões que estão acontecendo hoje já aconteciam no passado, tá certo? E a partir dele começa a era Lula, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso encerra o seu mandato, quem assume a presidência é o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Isso, e em seguida vem Dilma Rousseff, né? Depois vai vir o Michel Temer e agora o Jair Bolsonaro, tá certo? Eles correspondem todos ao que chamamos de Nova República, tá certo, senhores? Então, os senhores têm bastante coisa para estudar. Nova República, ditadura militar e Segunda Guerra Mundial, 9º ano. Bons estudos para vocês, tá joinha? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho, bye bye.